Essa semana nós falamos em todas as reuniões sobre a prioridade que nós devemos dar para o Espírito Santo na nossa vida. Que como qualquer ser humano nós temos muitos desejos, muitas necessidades, mas a maior necessidade do ser humano é a sua comunhão com quem? Com Deus. Porque todas as outras coisas vão depender deste relacionamento com Deus. Quanto mais bem com Deus você estiver, você conseguirá estar bem com as demais coisas. Por outro lado, quanto pior você estiver com Deus, muito dificilmente você vai estar bem com as outras coisas, mesmo com aquelas que lhe correm bem. Há casos de pessoas que têm tudo, mas elas são tão infelizes que chegam ao ponto de dizer que é como se não tivessem nada. Estão rodeados de pessoas, mas chegam ao ponto de dizer que se sentem sozinhas. Tem o marido, a esposa que qualquer pessoa desejaria ter, mas se sente frustrada. Por quê? Porque tudo na vida do ser humano está ligado ao nosso relacionamento com Deus. Davi, ele mostra isso, na maioria dos salmos que ele escreveu, ele mostra que o segredo dele, se eu posso dizer que era segredo, estava no relacionamento que ele tinha com Deus. Ele cometeu muitos erros e a palavra de Deus faz questão de mostrar os erros que ele cometeu, mas o que tornou ele um homem segundo o coração de Deus e o que fez dele um homem vitorioso, como foi nos seus dias, era a sede que ele tinha da presença de Deus. Os salmos que ele escreveu, a maioria deles expressa isso. Eu até posso ler aqui para vocês, continue aí no Salmo 27, que é só para não demorar muito. No Salmo 42 ele diz: a minha alma tem sede do Deus vivo, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Deus. No Salmo 63 ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito. No Salmo 84, ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma está desejosa e desfalece pelos teus átrios, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Você vê nessas palavras uma sede que ele tinha pela presença de quem? De Deus. Por isso que o título do Salmo 27 diz o quê? Confiança em Deus e anelo pela sua presença. A palavra anelo significa anseio ou desejo ardente. E olha só que interessante, só para acrescentar. Aqui a palavra de Deus está associando a confiança em Deus com o anelo pela sua presença. Isso significa que uma coisa está relacionada à outra. Quanto maior for a sua sede pela presença de Deus e consequentemente a sua comunhão com Ele, maior será a sua confiança nele. As pessoas que têm dificuldade de confiar em Deus nos momentos difíceis, isso é um indicativo de que a comunhão dela com Deus não está bem. Porque quanto maior for o seu relacionamento com Deus, quanto mais comunhão você tiver com Ele, nos momentos difíceis que todos estão sujeitos a passar, todos, esteja a pessoa em comunhão com Deus ou não, o fato dela estar em comunhão com Deus não vai evitar que ela passe por lutas. Veja na própria vida dos homens de Deus do passado, que o fato deles estarem em comunhão com Deus não impediu que fossem presos, que fossem lançados na cova dos leões e assim por diante. Só que a diferença deles é que porque eles estavam em comunhão com Deus, eles não se desesperaram, não desistiram da sua fé, não blasfemaram dizendo que Deus não se importava com eles, pelo contrário, eles confiaram porque estavam em comunhão com quem? Com Deus. Então quando a pessoa ela está em comunhão com Deus, é muito mais fácil. Isso também acontece no nosso relacionamento com as pessoas. Quanto mais você conhece uma pessoa,
Dependendo dela, claro. Mas você pode o quê? Confiar nela. É ou não é verdade? Sim ou não? Você consegue confiar em alguém que você não conhece? É um tiro no escuro. É ou não é verdade? Tanto pode dar certo como não. Mas quando você conhece a pessoa, você diz, não, eu posso confiar, eu conheço fulano. E com Deus é assim. Os homens de Deus do passado, eles diziam, Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para o rei, olha, se Deus vai me livrar dessa fornalha ou não, eu não sei, mas uma coisa eu estou certo, nós não vamos nos curvar. Eu sei que Ele pode me livrar, mas também se Ele não quiser, não tem problema. Eu morro na fornalha, mas eu morro confiando nele. Olha só. Mas por que eles tinham essa comunhão, essa confiança? Eu já dedurei aqui, né? Por causa da comunhão que eles tinham com Deus. Amém? Então repare só, eu quero focar hoje no versículo 4. Mas veja aí, a partir do versículo 1, a declaração de confiança de Davi em Deus. Ele diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, e o meu coração, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Aí ele diz o segredo dessa confiança. Aí ele revela da onde vinha esta confiança em Deus. Ele diz, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Ou seja, é como se ele dissesse, eu não temo os meus adversários, ainda que uma guerra se levante contra mim, isso não é problema. A minha preocupação e o que eu mais desejo é que eu possa ter comunhão com Deus todos os dias da minha vida. O maior temor de Davi não era os seus inimigos, era perder a sua comunhão com Deus. A preocupação de Davi não estava nos problemas que ele passava. A preocupação de Davi era em se relacionar com Deus cada dia mais e mais. Por isso, ele disse essa expressão, uma coisa pedi ao Senhor. Essa expressão, uma coisa pedi ao Senhor, ela mostra, ela traz uma expressão de prioridade. Porque, como rei, ele não pedia só isso. Ele pedia também outras coisas, sabedoria, proteção. Mas quando ele diz, uma coisa pedi ao Senhor, ele estava dizendo em outras palavras, que a minha prioridade é isso. É que eu possa viver todos os dias na presença de Deus. E quando eu estava lendo isso aqui hoje de manhãzinha, eu me lembrei de uma outra passagem da Bíblia, onde essa expressão, uma coisa, ela também foi dita. Você conhece aquela história, aquela passagem de Lucas 10, da Marta e Maria, quando Jesus foi visitar, entrou na casa delas, e o que aconteceu? Maria ficou ali aos pés de Jesus, enquanto Jesus ensinava, e Marta ficava de um lado para o outro, inquieta de um lado para o outro, preocupada com muitas coisas. E veja só o que Jesus disse para ela. Diz assim, pastor, troca ali para mim a lâmpada, eu apaguei ao contrário. Vocês conseguem ler mesmo assim? Jesus disse assim, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Olha aí, Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quando Davi disse, uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa estar em comunhão com Ele todos os dias da minha vida, lembrei logo
de quando Jesus disse para Marta: Marta, eu sei que você tem que limpar a casa, tem que fazer o jantar, tem que preparar a cama, mas uma coisa importa nesse momento. Não é que Jesus estava dizendo assim para ela: Marta, é errado você limpar a casa, é errado você fazer o jantar, é errado você preparar. Ele não estava dizendo isso. Ele estava dizendo que naquele momento havia uma prioridade, uma coisa tinha que ser diferente. E ele disse para ela: a sua irmã fez isso. Você percebe que quando Marta, se você ler essa passagem completa, você vai ver que Marta chamou a atenção de Jesus. Olha só que absurdo, dizendo: o senhor não se importa que minha irmã não venha me ajudar? Se ela disse isso, se Marta reclamou porque a irmã não estava ajudando, é porque a irmã tinha o costume de ajudar. Você concorda comigo? Que se ela nunca tivesse ajudado alguma vez a irmã na vida, Marta ia estar esperando pela ajuda dela? Não, nunca ajudou, não é agora que vai ajudar. Mas por que ela reclamou? Porque era comum as duas dividirem as tarefas. Mas naquele momento Maria entendeu que era uma coisa mais importante do que aquelas tarefas, que ela está ali aos pés do Senhor Jesus. Entende a diferença, sim ou não? Essa uma coisa que Maria entendeu, Marta não entendeu. Então, nós vivemos numa altura, pessoal, muito difícil. Eu estava desabafando aqui, posso dizer isso, para as pessoas hoje de manhã, que alguns anos atrás, quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu me lembro que quando uma pessoa se afastava e a gente conseguia visitar, né, fazia visita, ou encontrava a pessoa na rua e perguntava: olha senhora, a senhora não está vindo? As pessoas que se afastavam naquela época, o que elas diziam eram: eu estou passando por isso, eu estou fraco, eu estava doente, eu estava desanimado. A razão das pessoas se afastarem ou não virem à igreja era sempre problemas, desânimo, falta de força. Hoje, de cada 10 pessoas que a gente pergunta, 9 diz: estou sem tempo, estou trabalhando muito, não estou tendo tempo para vir buscar Deus. Você já teve a experiência de ouvir alguém falar isso? Quem já ouviu? Se você está muitos anos na igreja, você concorda com o que eu falei? Não é verdade? Hoje, a maior, vamos dizer assim, justificativa para muitas pessoas não buscarem a Deus, não se dedicarem a Deus, é justamente o problema de Marta. Entende? Inquieto com muitas coisas e uma só coisa mais importante está ficando de quê? Está ficando de lado. Por isso que falta confiança. Por isso que quando passa por problemas, se desespera. Por isso que quando enfrenta lutas, desanima. Porque quem não se alimenta, fica fraco. Quem não investe no seu relacionamento com Deus, isso vai fazer falta lá na frente. Entende, sim ou não? Então Davi, quando ele disse: uma coisa peço ao Senhor, ele estava colocando para Deus que a prioridade dele era o relacionamento dele com Deus. E o apóstolo Paulo, lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 17, quando ele fala das coisas que ele considerava importante, o seu título de fariseu, a sua cidadania de romano, as coisas que ele valorizava antes de conhecer Jesus, olha o que ele disse: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Então aquelas coisas que antes tinham muito valor para ele, passaram a ter menos valor, comparadas com o valor que agora ele dava pelas coisas espirituais, de conhecer Jesus. E é o que acontece quando uma pessoa nasce de Deus. Antes ela valorizava muito
o que as pessoas achavam dela. Hoje ela diz, olha, é claro que eu não quero, eu me preocupo com a minha reputação, como qualquer pessoa, mas hoje isso perdeu o valor que eu antes dava. Ao ponto de ter gente que não vem à igreja para que os vizinhos... Você sabe que tem gente que às vezes vai em igreja numa cidade de outro lugar, isso acontece muito no interior. Porque todo mundo se conhece, a pessoa diz, não quero que ninguém veja eu indo para a igreja. Mas aí depois que a pessoa nasce de novo, aquilo que antes era importante, já perde a importância, porque ela agora conheceu algo mais importante. Conhecer Jesus se tornou mais importante para ela do que essas coisas todas. Então antes a pessoa gastava muito tempo com os amigos, gastava muito tempo com os prazeres, com as diversões, com as distrações, e aí agora ela conheceu um prazer maior, que é o prazer de estar em comunhão com Deus. Então as outras coisas, não é que elas deixam de ter valor, mas elas descem de patamar, e o patamar do desejo por Deus se torna infinitamente maior, ao ponto de Paulo dizer que elas são como nada, insignificantes se for comparar elas com o prazer de servir a Deus. Amém? E essa era a sede que levava Davi a ter um coração segundo de Deus. Então ele diz, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor, e o quê? E a buscarei. Olha só, esses dois verbos na sequência diz muita coisa. Primeiro ele diz, eu pedi ao Senhor, e depois o quê? E a buscarei. Ou seja, o desejo tem que ser acompanhado de ação. Quando ele disse uma coisa pediu ao Senhor, ele expressou prioridade, desejo. E quando ele disse e a buscarei, ele expressou comprometimento com aquilo, ação em relação àquilo que ele tanto deseja. E é exatamente isso que vai tornar o desejo verdadeiro. Porque quando a pessoa diz que deseja Deus acima de todas as coisas, mas não tem tempo para esse desejo, alguma coisa não está bem. Porque tudo que é importante e prioridade para a gente, nós reservamos tempo. Nós nos esforçamos para aquilo. É verdade ou não é verdade? Sim ou não? Então, o desejo tem que ser acompanhado de atitude. É aquele exemplo que eu já dei aqui em outras ocasiões, engraçado, mas é para abrir a realidade, abrir o entendimento. Você com certeza já viu alguém reclamando do peso, até a hora de você ir almoçar com ela, e aí você vê o prato dela e você diz assim, vem cá fulano, você não disse que estava de dieta? É aquela pessoa que vive reclamando, dizendo, eu quero emagrecer, mas não resiste a um pastelzinho de nata, a um bolinho de bacalhau. Então, dizer que quer emagrecer é uma coisa, fazer dieta é outra coisa. Está entendendo o que eu quero dizer? Trazendo para o espiritual novamente, uma coisa é a pessoa dizer que Deus é o primeiro na vida dela, outra coisa é você encontrar ela na rua e perguntar, eu não tenho visto você na igreja. Eu estou trabalhando muito. Uma coisa é a pessoa dizer, o Senhor é o primeiro na minha vida, mas ela não, mesmo quando não vem à igreja, ela não tem, durante o dia, ela não separa uma hora do dia para orar, ela não separa uma hora do dia para ler a Bíblia, porque a comunhão com Deus não é só dentro da igreja não, pelo contrário, a comunhão com Deus ela é vista especialmente quando você está sozinho, quando no seu dia a dia, entende sim ou não? Então a prioridade que Deus tem na nossa vida, ela é vista nisso. Olha, durante o dia eu não tenho tempo para ler a Bíblia, então vou acordar 1 hora mais cedo, meia hora mais cedo, e o que eu não consigo fazer durante o dia eu vou acordar mais cedo para fazê-lo, ou ainda que eu durma um pouquinho mais tarde, mas eu vou orar, eu vou ter o meu momento de comunhão, de meditação, amém? E claro, separar o tempo para buscar Deus, porque para vir à igreja, porque o próximo passo desse versículo, ele diz, uma coisa pedi ao Senhor, já falamos, a buscarei, já falamos, e a terceira, que possa morar na casa do Senhor
todos os dias da minha vida. Então, é natural, é natural. Quando a pessoa está bem com Deus, ela tem prazer de estar na igreja, de estar na casa de Deus. Davi, na época de Davi, não existia ainda o tempo de Salomão. O tempo de Salomão foi inspirado por Deus a Davi, aliás, foi um desejo que nasceu de Davi, mas foi construído por Salomão, filho dele. Na época de Davi, a casa do Senhor era o tabernáculo, que ficava lá em Siló, aonde ficava a Arca da Aliança. O conforto do tabernáculo não era nada comparado ao conforto do palácio dele. Você há de concordar comigo que se havia um lugar mais confortável para viver naqueles dias, era o palácio de Davi. Mas Davi, ele disse, em outras palavras, eu queria morar todos os dias na casa do Senhor. O prazer que ele tinha quando estava na casa de Deus, que era um tabernáculo de tendas, num lugar quente, no inverno frio demais, o prazer que ele tinha naquele lugar era muitas vezes maior do que o prazer que ele tinha no seu palácio. Amém? Então, aqui a gente vê também mais um indicativo de comunhão com Deus. O prazer de você abrir mão de um dia de descanso como esse no domingo, acordar mais cedo, não para cumprir um compromisso, uma obrigação religiosa, mas por causa da sede que você tem. É o dia de buscar o meu Senhor. Amém? É o dia de me dedicar a Deus. É o dia de eu dar o meu melhor para Deus. Eu acordo todos os dias da semana cedo para ir para o trabalho. Às vezes vou emburrado, mas às vezes vou com prazer de fazer o que faço. E no domingo pela manhã, eu não vou acordar para buscar o meu Senhor. E mesmo quando surge algum compromisso, os filhos querem ir à praia, ou a família vem visitar em casa, estão todo mundo aqui em casa, a casa está virada do avesso, mas o meu relacionamento com Deus está acima de todas as coisas. Então, aonde eu vou, se eu vou viajar para a China, para o Japão, eu quero ir à igreja lá no domingo de manhã. Amém? Eu estou de férias do trabalho, mas não estou de férias do meu relacionamento. Quantas vezes, quando chega a altura de férias, como a que nós estamos próximos a chegar, tem pessoas que desaparecem. Mas não é por causa do trabalho apenas, não. Muitos desaparecem porque as distrações aumentam. As saídas, as viagens. Então, a prioridade de Deus na vida dela desce de escala. Entende? Aí acabou as férias, volta tudo ao normal, o dinheiro também acabou, e aí agora vou voltar a buscar quem? E a pessoa quando volta, volta fria, volta vazia, é natural. Deixou de comer, vai vir gordinho? Vai vir magrinho espiritualmente. Amém? Então ele disse, uma coisa pediu ao Senhor, e não vou ficar só pedindo não, vou buscar, que eu possa morar todos os dias da minha vida, na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Essa é a quarta coisa, contemplar a formosura do Senhor. Eu fico imaginando como rei, todas as coisas que Davi tinha acesso. Ele tinha acesso às melhores joias daquela altura. Os reis costumavam receber presentes de todos os tipos. Até uma passagem lá em Crônicas, em 2 Crônicas, se eu não me lembro agora qual, mas que está escrito lá que levavam macacos para Salomão como presente. Eu fico imaginando Salomão recebendo os macacos e a brincadeira que devia ser lá no palácio, né? O Salomão brincando com os macacos. Então, ele tinha os animais mais exóticos, mais bonitos, as joias mais lindas para contemplar, para colocar no seu palácio e contemplar. Mas ele disse, eu quero contemplar a formosura do Senhor. Nada enchia os olhos de Davi mais do que a presença de quem? De Deus. Não havia nada que mais alegrava Davi do que contemplar a presença de Deus. Não é que ele via o rosto fisicamente de Deus. Isso é uma expressão poética de Davi,
de expressar o quanto ele amava estar em comunhão com quem? Com Deus. E para terminar, vamos ler novamente. Uma coisa pedi ao Senhor, já explicamos. E a buscarei também, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Inquirir significa meditar, refletir. Eu já expliquei para vocês em outras ocasiões e vale a pena falar novamente. O verbo meditar no original bíblico do Novo Testamento, onde essa palavra mais aparece, tem o mesmo significado que ruminar. Você já viu a vaca comendo a grama a relva? Aquela relva que ela está mastigando, já está ali há um tempão. Ela come e depois fica o quê? Ruminando, ruminando, ruminando. Todas as vezes que você lê na Bíblia, meditar, lembra da vaca. Você tem que ler e ficar o quê? Ruminando. Então, rumina essas palavras. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a beleza, a formosura do seu rosto e meditar no seu templo. E você vai ver Deus falando com você. As palavras vão vir à sua mente. Essas coisas vão trazer aplicações para a sua vida. Deus vai falar assim: olha, sabe aquela hora do almoço que você tem e fica lá conversando? Eu quero falar com você naquela hora. Aí daqui a pouco vem outra direção. Olha, sabe aquele amigo que todas as vezes que você está com ele, você faz um monte de asneira? Eu quero que você evite ficar muito tempo com ele. Porque você está meditando, as coisas vão vindo. Deus vai falando. Vão vindo, você não vai ouvir uma voz fisicamente falando, mas Ele vai falar no seu espírito, porque você está em espírito, meditando no que Deus falou com você. Amém? Isso é relacionamento com Deus. Não é só vir à igreja com a Bíblia debaixo do braço. Poxa vida, já deu 11 horas, está na hora de ir embora, o pastor não acaba a reunião, as pessoas estão em casa à minha espera. Não, isso não é relacionamento com Deus. Faz parte do relacionamento vir à igreja, dedicar tempo da nossa vida para Ele, mas o relacionamento com Deus é muito, 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 muito mais profundo do que apenas vir à igreja. Sabe, alguém aqui sabe nadar? Eu não sei, alguém sabe? Quando você vai à praia, quem sabe nadar? Você fica no rasinho? Aonde é melhor? Ficar no rasinho tomando tapa das ondas ou mais no fundo? Mas eu que não sei nadar, tenho que ficar levando os tapas, porque se eu for mais fundo, eu fico por lá mesmo. Então, uma coisa é você desfrutar do raso e pegar só aquelas ondas, outra coisa é você ir no profundo. Você pode ter uma comunhão rasa com Deus e de vez em quando uns toquezinhos do Espírito Santo, mas você também pode aprender a ir o quê? Mais fundo nesse relacionamento e ter experiências extraordinárias que quem está lá no raso não pode ter. Então o que é que você quer? Uma comunhão rasinha, só cumprir, ser um bom cristão, um bom evangélico, tá bom, para mim tá bom, só os domingos de manhã, tá ótimo, amém. Se você diz, não, eu quero mais, eu quero uma comunhão mais profunda, eu quero uma intimidade com Deus, então só depende de você, mergulha nisso e você com certeza vai ter experiências extraordinárias com Deus, amém? Vamos ficar de pé, por favor, em nome de Jesus.